Olá, está começando agora mais um programa Alvo Certo. Eu, evangelista Gabriel Gomes, juntamente com meu amigo Samuel Moura. Estamos aqui mais uma vez trazendo dois convidados, aliás, duas convidadas. E muito importante hoje. Top demais. Você já quer apresentar já ou não? Não, vamos apresentar daqui a pouquinho. Segura aí, logo depois do nosso comercial aí. É isso aí, voltamos agora. E, meu amigo, por gentileza, fala com quem nós estamos assentados na mesa aqui agora. Eu acho que antes da gente iniciar e apresentar, até porque a escolha do alvo certo e a mira que a gente costuma dizer, na direção de Deus, de buscar duas pessoas para falar de assuntos importantes. Hoje o assunto é importante, você sabe disso, né? Você já orou hoje? Já orei, Deus está no controle da situação aqui, né? Eu creio que hoje vai ter assunto muito importante para quem está em casa assistindo. Se eu fosse você, já chamava alguém aí, já pegava uma caneta, já pegava um caderno, já ia anotando, porque hoje nós estamos com 12 convidadas especiais, né? E a gente vai entrar em assuntos, mas eu quero aqui deixar elas apresentar, né? Não tem como eu falar, você quer falar o nome delas? Não, deixa eu apresentar, deixa eu começar apresentando. Mas vai apresentar com currículo ou sem currículo? Não, hoje vai ser sem currículo. Ah. Deixa elas mesmas falar o currículo delas por si só. Ah, se deixar, Tá. eu vou pegar o caderninho e vou anotar aqui. Vai anotando. Do meu lado aqui, está juntamente conosco nossa convidada, mais do que especial, missionária Érica Bufalari. Prazer, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Que Deus possa abençoar esse programa, esse projeto e a vida de cada um de vocês, né? Eu creio que Deus tem grandes coisas para você que está em casa nos assistindo nessa noite. É um prazer. E aí, meu amigo? Fala quem está do seu Ela lado. não falou do currículo, eu vou deixar o currículo para depois. Depois. Tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Quem está aqui do meu lado também é uma grande missionária, né? Juntamente... Pastora também. Exatamente. Por que você vai deixar eu falar ou você quer falar? Ah, vamos dividir, né? Vamos dividir. Até porque nós trouxemos hoje, né, duas missionárias e pregadoras do Evangelho. E para entrar nesse assunto, nada mais justo, né, nós trazer... A gente fala assim, missionária, e você já começou a falar do currículo, né? Pastora. Ou tem mais alguma coisa que já Não. anotou? Segue o baile. Segue. Então eu vou deixar falar. Está conosco aqui, do nosso lado aqui, para dividir hoje o assunto importante, né? Missionária e pastora Camila. Fica à vontade. Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, juntamente com os nossos amigos, Gabriel, Samuel. E uma honra estar também aqui com a missionária Érica, uma referência para a minha vida. E eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós aqui nessa noite. Olha que bom, hein? Você pensa hoje. Hoje nós vamos ser ouvintes de duas pregadoras. É isso aí. Vou aprender muito hoje. Vai aprender, né? E qual o assunto que você acha que tem que ser importante assim hoje para nós? Até porque estamos tratando do quê? Nós estamos no mês de outubro. Sim. E o assunto importante no mês de outubro é? Outubro Rosa. Será que é porque você veio de rosa hoje? Isso, nós dois viemos de rosa. Eu nem olhei. Parece que foi convidado, né? Foi convidado. Eu achei que ia ser convidado, né? Mas tivemos essa surpresa, essa escolha de trazer duas missionárias, né? Pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que são influentes, né? E nada mais justo, né? Como a gente falando do Outubro Rosa. E é um mês de referência para mulheres, né? Eu creio que vocês vão passar conselhos, talvez testemunhos. Vai ser de grande edificação para quem está em casa. Talvez você que é mulher, ou você que talvez é homem, se passou por alguma situação. Ou de repente tem alguém em casa que quer assistir o programa, talvez não sabe o que é o Outubro Rosa. Sim. E o Outubro Rosa, eu ia falando errado, meu amigo. Você está cheio de Deus hoje, você está falando mistério. Estou falando em mistério aqui. O Outubro Rosa... ele é feito, vamos dizer assim, né, para poder alertar as pessoas na prevenção, para as mulheres se cuidarem, valorizarem mais o seu corpo, sua saúde. Então, o Outubro Rosa é mais para conscientização. E até porque quem está em casa assistindo, né, a gente vai começar aqui essa conversa, não só simplesmente sobre o Outubro Rosa, até porque nós estamos com duas pregadoras. Eu acho assim, quando... inicia talvez o mês de outubro para a gente que prega a palavra. Sim. E para chegar em vocês, a gente entrar na referência como mês de outubro,
Eu acho assim, eu pensei ao meu coração e a gente dividindo, né? Conversando, trazendo duas pessoas influentes em redes sociais, em ministérios, duas pregadoras que mais pregam na região, que mais pregam, aquilo que a Camila disse, referência também para mim. Né, eu olho para vocês, vejo vocês pregando, né? E às vezes a gente aprende com tudo isso. Mas para falar não só simplesmente do Outubro Rosa, eu acho assim, eu pego ao meu coração, por vocês serem mais convidadas nesse mês, há muitos convites para entrar nesse Outubro Rosa? Para a gente, antes de entrar na questão da prevenção, ensinar as pessoas, Sim, né? sim, E até sim. porque vocês vão, porque quem está em casa, por que tanta mulher prega em Outubro Rosa? Eu respondo ou você responde, Camila? Fica à vontade. Fica à vontade. Então, o mês de Outubro Rosa é um mês que fala muito sobre a prevenção do câncer, né? E, geralmente, mulheres hoje, no Brasil todo, são mais afetadas com câncer de mama, câncer de colo de útero, né? E outros cânceres demais. E, geralmente, quando fazem esse Outubro Rosa, não é muito voltada para o grupo masculino, mas sim para o grupo feminino. E a mulher, dependendo da mulher, se tiver aí também um testemunho, né, algo para falar que já viveu, na prática, eu creio que é melhor ainda. Até porque a pessoa pode entrar e entrar nos comentários Sim. e comentar depois. E comentar, já passei por isso, já vivi essa fase, Muito bom. né? Isso que essa mulher, que essa pregadora, essa pastora aí, tá pregando, eu já vivi, já aconteceu comigo. Então, as pessoas se identificam, né? Então, eu creio que aí o Outubro Rosa é mais voltado para o lado das mulheres exatamente por conta disso, né? Não tem muito azul no meio, né? Mais rosa, né? Apesar que a gente pensa que o câncer ele só afeta mulheres, porém o Isso. câncer de mama também afeta os homens. Sim. Mas o índice é maior É para as maior. mulheres. E aí nessa questão de convites que fazem, né, para a gente nesse mês de outubro, fica aquela questão da mesma linguagem, né? Sim. De falar a mesma língua, até porque como o índice é maior com mulheres, então nada melhor do que a mulher falar de mulher para mulher, que Isso. conhece o corpo uma da outra, né? Sim, sim. Tem toda essa questão aí, Isso. acredito eu. Você já foi convidado para pregar no Outubro Rosa? E ainda fui de rosa ainda. Você foi de rosa? Fui de rosa. É porque eu tenho curiosidade, a gente vai dividindo aqui, porque vocês são pregadoras. Foi o mês que você teve mais agenda, viu? Deus foi bom. Né? Agora nós vamos entrar no Novembro Azul. E o Novembro Azul tá forte demais, eu creio nisso. Até porque falando com vocês, assim, porque quando há uma curiosidade nossa, e de vocês estar aqui, que a gente vai falar sobre isso, prevenção, a preocupação de quem está em casa, com vocês como referência, Isso. vão poder ensinar as pessoas, né? A gente poderia trazer especialistas, médicos nessa área, mas a gente quis trazer pessoas que Deus colocou no coração, como vocês, né, que conhecem o Evangelho, mas aguçando a curiosidade, me falando do ministério de vocês, né? Você está principalmente com um testemunho forte daquilo, a Camila como mais prega também bastante aí, podendo e eu falo assim, o Outubro Rosa, como é uma mulher, de repente ela é convidada e existem os temas, como flui isso? Então, aí vai muito também, o testemunho também entra muito nessa Entra. área. Né? Assim, eles sempre colocam temas em cultos de mulheres, Outubro Rosa, essas coisas e tal. Mas, é que nem eu disse, tem aquelas mulheres que já viveram isso na prática, igual foi no meu caso. Quando você vai pregar no mês de Outubro Rosa, que é um mês que já é lidado para falar do câncer, da prevenção do câncer, se uma mulher vai ministrar com um testemunho, porque já viveu algo, já sofreu, já passou por momentos difíceis, então ela leva uma bagagem a mais na sua ministração. Né? Não que aquelas que não têm testemunho de câncer, essas coisas, não têm bagagem, tem também. Mas quando uma pessoa vive na prática, na pele, tem uma bagagem a mais e pode compartilhar um testemunho a mais com as outras mulheres, né? Verdade. Sim, sim. E as mulheres chegam muito a perguntar para vocês assim, algum conselho, alguma coisa assim, alguma experiência trocada, alguma coisa que... Porque para nós, as pessoas olham para a gente e têm a nós como muita referência. E se tem esse parâmetro, eles costumam a observar mais a gente. Então, vamos supor, no seu caso, como você já passou por isso, talvez alguém está enfrentando a mesma situação. Sim. E é muito importante quando olha para você e vê você diferente. Isso. No meu caso,
O meu testemunho é não só esse, né, do câncer, mas como outros tantos que eu já tive. Muitas mulheres acabam me mandando mensagem, me ligando, até mesmo não só para oração, mas para perguntar, olha, como que você venceu o câncer? Como que você conseguiu? Como que foi o tratamento? E vem várias perguntas, Como né? lidou psicologicamente, né? Porque Isso. eu vinha conversando com a Érica essa questão do psicológico, né? Abala. Porque para a mulher, a questão do câncer, apesar que eu não passei por essa experiência que a minha amiga Érica, porém, eu penso assim que o psicológico da mulher ela abala totalmente. Nossa, demais. Porque tem a questão da estética e principalmente para quem Demais. faz, né, a químio. E graças a Deus a Érica não caiu o cabelo, mas Não a fiquei maioria careca. cai o Olha só. cabelo. E tem toda essa questão psicológica. E a gente olhar para uma mulher que passou por tudo isso e está aí, plena, a gente Graças a com Deus. certeza quer saber o segredo. E o segredo é quando a gente vai ministrar, que a gente passa, que é Deus. É Deus. Sim, é ele que dá força. O tempo todo. E até porque quando você fala assim, você ministrando, que você diz que nunca passou por essa experiência, né? E assim, e às vezes Deus dá muito livramento para muitas pessoas. Eu falo Sim. assim a questão disso, Verdade. né? Mas você ministrando dentro de uma igreja, sabendo que você está se tratando de um Outubro Rosa, né? E de repente você sabendo que talvez há um conhecimento que alguém passou por ali, existe pessoas por ali que passou por a situação. Exemplo, você não passou, mas como você pregar para pessoas? É um pouco complicado ou você acha simples? No meu posicionamento, eu acredito que é tranquilo, porque assim, como a Érica falou, não só esse testemunho, cada um de nós carrega um testemunho específico, sim. né? E aí você lida com aquela situação, porque ninguém passa, pelo menos os lugares que eu passei, ninguém passou assim, olha, o tema que é mais ministrado, acredito que é mulheres curadas para curar. Então, eles não abrangem a questão só do câncer em si, mas, como eu falei, do psicológico da mulher. Como que a mulher lida com aquilo, com a emocional. depressão, com a ansiedade, dentro de tudo isso. Então, eu mesmo procuro pregar, colocando Deus como centro e como o para-raio. Porque se o crente não tiver um para-raio, ele não consegue suportar nada. Lembrando que, mesmo na igreja, estando na igreja, tem enfermidade que Deus pode curar, mas Ele não vai. Verdade. Ele pode fazer, mas Ele não vai querer fazer. Por exemplo, Paulo ele tinha o que na carne? Um espinho. E ele pediu, Deus, tira isso de mim. Deus falou, não, Paulo, não vou tirar. Para você só a minha graça te basta. Verdade. Então, tipo assim, Deus podia muito bem tirar. Só que Deus fez o quê? Não, meu filho, você vai ficar com isso aí, porque isso aí que para você é o suficiente. Então, tem enfermidade para você que está na igreja e passa por uma situação de enfermidade e você pergunta tanto para Deus, por que Deus, o Senhor não me cura? É difícil. É uma situação muito delicada, até porque se eu estou enfermo, o que eu mais quero é a cura. Só que o que nós temos que fazer é o quê? Perguntar se é isso que Deus quer. Porque se Ele cura, Ele vai continuar sendo Deus. Verdade. E se Ele não curar, Ele vai continuar sendo Deus da mesma maneira e da mesma forma. É a questão da glória de Deus, né? Sim. Como Marta e Maria esperando Jesus vir fazer o milagre, Jesus não fez. E a gente fica pensando, talvez você de casa pense assim, mas eu faço tudo certinho como uma missionária, que serva de Deus, pregadora da palavra, sempre se dispôs pelo reino, se desgasta pelo reino. E a gente, primeiro questionamento que vem, meu Deus, onde eu errei? E, na verdade, aquilo está se manifestando talvez também para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus vai se manifestar na sua vida para que um dia, assim como a Érica está aqui, né, nos dando essa experiência, você também possa testificar para outras vidas. A questão não é como você se comporta nos dias de glória. A questão é como você se comporta nos dias de derrota. Exatamente. Quando tudo está bem, é fácil. O difícil é você ser crente num momento difícil. No momento difícil. E pregar, eu acredito que vocês já pregaram quando o armário estava vazio, geladeira Com sem nada, certeza. sem dinheiro nenhum, sem combustível, sem nada. E eu já passei por isso. Eu costumo dizer, Gabriel, que Deus, ele é um Deus que ele não vai provar você só em uma área da sua vida. Ele é um Deus que ele vai te provar em todas as áreas da sua vida. Na área conjugal, Verdade. Você na área podia financeira. repetir isso daí, foi bonito, hein? Não é frase de caminhão. Não é frase de frase de caminhão. Repete, campeão, não é frase repete, de não. YouTube, de Google. Vale uma palminha, não vale? Não, vale a palminha. Repete de novo. Eu gostei. E, continuando. Continuando.
É um Deus que ele vai te provar na sua área conjugal, na sua área emocional. Ele vai provar na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área ministerial e espiritual também. Isso é importante. Então, todas as áreas da vida de um cristão, de uma mulher cristã, de um homem cristão, vai ser provada por ele. Não pense você que está assistindo esse podcast nesse momento, porque você é cristão, é convertido, está na presença, nos caminhos do Senhor. Ah, mas eu já fui provada na área financeira, mas eu já fui provada em tal. Não, o Senhor vai te provar em todas as tuas áreas. Por quê? Lembrando, Gênesis 22:8, se eu não me engano, quando Deus pede para Abraão levar Isaac. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não estava pedindo Isaac, Deus estava pedindo Abraão. Porque naquele momento Deus queria provar o coração de Abraão e a fidelidade de Abraão. Abraão levou Isaac até o Monte Moriá para oferecer para Deus. Só que naquele momento, Deus queria ver se o coração de Abraão estava em Deus ou estava em Isaac. Porque hoje em dia é assim. Às vezes, o nosso coração não está em Deus, está no marido, está no filho, está na esposa. Né? Às vezes, o coração da gente também está na família, está no dinheiro, está no trabalho, na profissão que está exercendo. É por isso que o Senhor ele nos prova em todas as nossas áreas. Para ver se Ele tirar, se a gente vai continuar servindo e adorando a Ele. Isso, pode falar. Lembrando que é bom até frisar isso, que toda prova, toda aprovação tem início e tem final. Tem final. Não tem como o crente estar a vida inteira na prova. Eu vou trazer aqui um exemplo bem fácil. Na escola, todos vocês já estudaram, eu também, né? Por mais que não pareça, mas eu me formei. Pelo amor, faz tempo já. Você é quem fala. No tempo você fazia Mobrão ainda. Vamos lá, vamos seguir o ó. Olha só, Camila, você acha? Vamos trazer um exemplo de escola. Terminei. Ele lembrou, ele pulava a escola. Você também terminou? Eu pulei uma vez, a polícia colocou para dentro de volta. Então, pra você ver. Isso é só uma parte. Se a gente for aprofundar aqui, nós vai fora do assunto. Guarda, Gabriel. Guarda essa parte. Vai. Deixa pra depois. Na escola, não era prova todos os dias. Você estudava um semestre, vamos dizer assim, se eu posso afirmar isso, e depois o professor dava uma prova geral para poder ver se você aprendeu mesmo do assunto, do conteúdo que ele passou ou não. É verdade. É a mesma coisa com Deus. Sempre vai ter os momentos de tranquilidade, vamos dizer, para depois vir a prova. Verdade. Mas depois da prova, tem um momento de tranquilidade de novo. Não tem como estar na prova sempre. Verdade. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Que dependendo da situação que você está passando hoje, da enfermidade, da luta, do desespero, sempre teve um início, mas também tem um final. O final ele é bom. E o final é maravilhoso. Até porque quando você falou, a gente tratar desse assunto do Outubro Rosa, eu fiquei pensando no meu coração que eu fui buscar uma matéria e uma especialista nessa área, ele disse que é um mês tão preocupante para as mulheres, porque há um alerta, né, que as mulheres devem procurar um especialista. Sim. Porque muitas mulheres não sabem que talvez tenham câncer. Foi no meu caso. E de repente, por um mês alertar e significar, como a Luísa acendeu, e as mulheres, esse mês é o mês que mais preocupa mulheres. E um especialista ele dizia, né, que é um mês preocupante para as mulheres, é um mês que as mulheres ficam tensas, e é o mês de outubro que as mulheres vão rápido ao médico, e especialistas atendem muito mais mulheres nessa área. E eu falando assim, para vocês, que experiência, tanto você como testemunho, lembrei, a Camila também tem um testemunho, eu te falei ou não? Não, ela vai falar agora. Vai falar? Não, agora não. Agora? Deixa aqui que você conta. Porque eu lembrei, né, a gente falando sobre isso, de assim, mas a gente tratando de você, do seu testemunho, e eu já vou entrar no testemunho dela, porque ela vai falar do testemunho dela. Eu me lembrei, né, ela já contou isso, né, lá na igreja, e eu me recordo, amor, já há um tempo atrás. E você, como nesse mês, vocês notam isso, que há essa preocupação, esse alerta para as mulheres? Bastante. Você acha, Camila, também ou não? Sim, até eu falo por experiência própria. Esse mês eu tive que correr no médico também. Você como pastora hoje, no caso, você já teve que correr, mas de repente dentro do ministério, dentro ali, você agora, né, dirigindo uma igreja juntamente com o seu esposo,
Você atendeu alguém nessa área e houve uma ajuda, você como pastor agora, ajudando uma pessoa que está necessitada? Especificamente? É. Não, esse mês não. Ninguém assim. Nós tivemos casos assim de pedidos de orações, tudo, mas não ali, graças a Deus, né? Sim. Dentro da congregação, não. Aí teve a Érica, né, que foi um susto quando eu acho que a Érica foi um impacto muito grande, porque a Érica é muito conhecida, né, no âmbito ministerial. Então, quando a gente soube dela, a igreja se uniu em oração por ela. A gente fica recebendo bastante pedido de oração, mas de pessoas assim não tão próximas, né? Então, de outros ministérios, denominações, e a gente se une numa corrente só, mas próximo ali não. Não tivemos que lidar. E aí ela falando disso, foi uma experiência boa ou ruim? Olha, Tem os dois lados, né? tem os dois lados da história, né? Tem a parte boa, porque o período que eu fiquei hospitalizada, durante uns dias ali no hospital, eu evangelizei ali dentro algumas pessoas, preguei, contei meu testemunho também, e ganhei algumas almas ali para Jesus dentro do hospital. Então, essa foi a parte boa, né? E a parte ruim é que você fica muito fragilizada, né? O tratamento, ele desgasta muito a mulher. A mulher, ela fica muito debilitada, tanto psicologicamente, emocionalmente, físico também. No meu caso, como você disse anterior, eu não sabia, porque até então eu não sentia nada. E aí vem a parte da mulher se prevenir, né, de procurar um médico, ginecologista, obstetra, e fazer ali, né, os exames que precisam ser feitos. No caso Periódicos, de colo de útero, é sempre o preventivo que a mulher faz para descobrir, porque não tem outro exame para descobrir, é só esse. E quando eu fiz esse exame, eu descobri. Para mim foi um choque, foi um baque. Na época, eu Érica, fiquei... e você, assim, eu sei que é uma pergunta que eu não deveria fazer. Ela hoje você é apresentadora. Ajuda nós. Hoje a Camila Vamos vai lá. ser apresentadora. Apresentadora também. Quem está em casa já vai vendo. Falou assim, nossa, ela foi pregar hoje ela está apresentando. Vai lá. Bom. Pergunta. Não, mas assim, a dúvida que vem, você por algum momento pensou, não vou sair dessa situação mesmo, porque eu penso assim, a gente mesmo cristã, a gente tem aquele lado Humano. carne, né, Humano. humano, Sim. pensou que não sairia, que Deus... Porque no meu caso, foi por 2 vezes seguidas, né? A primeira vez eu descobri no preventivo, fiz a cirurgia, fiz a retirada de um órgão do útero, e para mim estava tudo bem, para mim estava tranquilo. Depois de 6 meses, eu passei numa consulta, tive que fazer uma outra cirurgia, porque acabou infeccionando a primeira cirurgia, e nessa segunda cirurgia, foi mandado para biópsia, eu descobri que eu estava com metástase. Então, aí que é pior. Porque quando você descobre a primeira vez, você ainda consegue enfrentar mais ou menos, né? Abala um pouco, mas você ainda vai. Mas e a segunda? Aí acho que é um pouco pior, assim. Então, naquele momento, eu dei aquela desanimada, porque como ser humano, todo mundo, e cheguei a questionar Deus. Eu questionei Deus, porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu discuto um pouquinho com ele. E eu falei para ele, Senhor, e aí? Por que isso de novo? Já deu a Por que primeira está acontecendo vez, né? isso? Já... Porque tudo isso me sobreveio. Isso, então igual Jó ali, falando com Deus, Senhor, por quê? E eu comecei a questionar o Senhor, por que disso, por que daquilo. Eu já tinha vivido isso antes, 6 meses atrás, estava vivendo de novo e pior. Porque eu ia ter que fazer a químio, a rádio, que são procedimentos que abalam o psicológico, como a Camila disse, de uma mulher. Deixa uma mulher bem abalada. Só que como eu já tinha vivido algo anterior a 1 ano atrás, com a perca dos meus filhos, mexeu muito com o meu psicológico, com o meu emocional. Eu quase entrei numa depressão. O Senhor me ajudou mais uma vez, então eu já estava meio que, meu psicológico meio preparado um pouco. Pouca coisa, mas estava. Então, naquele momento, eu me apeguei com Deus. Foi o que eu fiz assim de melhor. Eu me apeguei com o Senhor Jesus, eu comecei a orar, eu comecei a clamar. E eu falei, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra. Eu não estou de pé pelo meu sentimento, porque se a pessoa for viver por sentimentos, ninguém vive. Verdade. Lembrando que a gente sobrevive pela palavra de Deus, não por sentimentos. E nem por emoções. Porque se você for viver, servindo a Deus por sentimentos ou emoções, você não fica de pé. Verdade. Mas a gente vive porque a palavra de Deus decreta isso, isso e aquilo. Ou seja, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, mesmo que o seu sentimento e as suas emoções falem ao contrário, a palavra te garante aquilo. Então, a gente tem que se apegar com a palavra, porque a palavra ela é alimento para a nossa alma.
A palavra de Deus, ela nos sustenta. E naquele momento eu me apeguei com a palavra. Então, todos os dias eu acordava, ia fazer a rádio. Eu voltava muito debilitada, muito fraca, mas eu sempre estava com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia e me apegando na palavra. E confiando, como Davi disse, que, né, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Testemunho, né? Forte. Você aprendeu ou não? Até porque, Érica, falando isso, a gente falando, Camila, de vocês, até por experiência que você deixou bem claro, né? Você hoje, eu falo assim, por passar toda essa situação, e você disse que teve uma igreja que estava orando a favor dela, não foi isso? Nossa. Quantas pessoas? E talvez a gente vê pelo lado bom da oração para muitos, né? Sim. Mas eu sei que talvez em muitos momentos também você vai ver que não tem pessoas que realmente não vão estar do teu lado. Não. Que às vezes você achou que ia estar, que você mais precisava, e você falou assim, agora, no seu pensamento agora, filho, falando rápido assim, por mais você passou por essa fase, pelo período, e geralmente quem passa por um tratamento, assim, são situações, há uma preocupação de que você não vai passar por aquele momento? Tipo assim, será que eu vou chegar até o final? Sim. Ou será que eu vou... Sim, eu Vou cheguei a morrer. pensar nisso. Igual a Camila Pessoas pensam isso, né? Será que eu vou morrer? E agora? Porque mesmo a Camila falando, né? Tava todo mundo em oração. Deus fez um mover na cidade de São Carlos, assim, e colocou muita gente para orar pela minha vida, pela minha saúde. Eu sou grata a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida de cada pessoa que orou. Mas eu confesso, como ser humano, eu pensei, será que eu vou chegar até o fim? Será que eu vou conseguir terminar esse tratamento, passar por esse momento difícil, essa fase? Mas como eu disse, eu confiei em Deus, entreguei a minha vida nas mãos dele e consegui. Glória Mas a foi Deus. com a graça dele. Eu gostaria aqui de só alertar que o câncer não afeta só mulheres, tá bom? Afeta homens também. Com certeza. E é sempre bom prevenir. Ou se, vamos supor, se já aconteceu, tenta corrigir enquanto está novo, enquanto está pequeno, enquanto está Procure no um início. especialista, né? Isso, enquanto está no início. Porque essa enfermidade, eu não sei nem falar dela, assim, vamos dizer, porque dizem que não tem cura, né? E o nosso Deus, ele é especialista nisso. Verdade, Enquanto os médicos falam que não tem, Jeito, Para Deus. para tem. Deus ter jeito. Então você pode contar com você o testemunho vivo para muitas pessoas, Sim, né? Deus eu costumo dizer que Deus é especialista em pegar aquilo que a sociedade joga fora, né? E reconstruir, fazer uma coisa nova, bonita, né? Um projeto diferente. Foi o que ele fez comigo, né? Me arrancou das drogas, da prostituição, da lama, porque eu vivia na lama, a verdade é essa, eu vivia na lama. Eu usava muita droga, era muito dependente química, me prostituía, traficava, fazia muitas coisas assim que eu me envergonho muito hoje até sem te falar, mas serve como testemunho. É por isso que eu disse, você é um né? testemunho Isso, vivo, para né? edificação de muitas Verdade. pessoas aí. Só que teve momentos, irmão Samuel, na minha vida, que eu achei que eu ia morrer. Eu dizia, eu vou morrer, porque como eu usava muita droga, eu era dependente, então eu não me alimentava, eu não sabia fazer outra coisa a não ser usar a droga, né? A cocaína, o crack. E eu achei que eu ia morrer. Mas o Senhor, como eu disse, ele é especialista em pegar coisas que a sociedade joga fora e descarta e reconstrói. Foi o que ele fez comigo. Ele me reconstruiu Glória a Deus. para chegar aqui hoje e testemunhar que Jesus pode mudar a vida de todos aqueles que crêem nele. bem isso demais. Não, eu falo para você, é testemunho. Até porque quando você falou do seu grande testemunho e referência para muitas mulheres, Sim. nós tratando de Outubro Rosa, e a Camila falando da questão, veio a questão também do testemunho dela. E eu acho que para mulheres, porque se tratando do mês de Outubro Rosa, o mês das mulheres, você também pode contar como testemunho para muitas mulheres aí, não pode? Pelo que você já enfrentou, pelo que você já passou. Já, bastante coisa também, né, Érica? Né? Tem bastante. As pessoas veem a gente hoje e às vezes vivendo muitas promessas, né? Um tempo de colheita, mas não sabe um tempo de vergonha, né? Sim. De vergonha que nós vivemos. É difícil. Você quer saber ou não? Você Aí quer vai saber? complicar elas um pouco.
É porque eu falo assim, porque às vezes a sua vida pode servir como referência para muitas mulheres que estão em Sim. casa. E às vezes a gente traz pessoas aqui que às vezes a gente não sabe que tem um testemunho. De repente quer alertar muitas pessoas que estão em casa, querer assistindo, né? Talvez alguém que vai entrar agora e vai comentar e de repente passa por uma dificuldade, de repente vão olhar para vocês como testemunho, porque eu creio que vai ter muitos comentários, alguém dizendo, olha, eu me espelho na Érica, eu me espelho na Camila, são referências para nós no Verdade. ministério, né? São pessoas que pregam, né, na minha igreja, pessoas que passaram por aqui e talvez surge também convites, né, para vocês pregarem, Através do né? testemunho. Exatamente, através do testemunho de Tem vocês. muito lugar que eu vou que eles me chamam por causa do testemunho. Por causa do testemunho de libertação, né? Que eu vivi. Então, muita gente fala assim, ó, eu já ouvi seu testemunho, você tem como você vir aqui para contar? Será Porque que só eu não vi esse testemunho ainda? Aí eu fico a critério dela, né? Porque se dá um mês tratando das mulheres, aí fica a critério dela. Eu sei que você está doido para ouvir. Assim como os ouvintes estão em casa, eu falo assim, por que você talvez vão perguntar, por que o Gabriel e o Samuel não deixou ela contar? E fica a critério, a gente respeita o momento. Não, mas é a questão da libertação, você está falando, Isso, né? Eu me converti, vim para a igreja, mas antes de eu vir, que eu me afastei da presença do Senhor por um período, e nesse período que 17 anos, mais ou menos, eu entrei no caminho do lesbianismo, né? Nesse caminho, aonde ali eu fui me afundando cada vez mais, me afundando. E é interessante que, nesse período, muitas pessoas não acreditavam mais que eu poderia retornar para a igreja. Né? Tá perdida, acharam que você estava perdida. Isso, e é interessante assim, porque hoje, através disso, muitas mães me procuram. Por quê? Porque nessa fase que eu vivi, de sair da adolescência para a juventude, é uma fase que a cabeça fica virada, né? E você acha que você está no lugar certo, fazendo o que é certo, você nasceu assim. E quantas meninas que eu escutava falavam assim, eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. Isso. Eu não gosto do sexo oposto, eu vou ficar assim. E eu falava assim que não. Por mais que eu estava naquela situação, eu falava assim, não, eu acredito que Deus pode libertar. E, enfim, nesse processo que eu passei, como a Érica falou, né, eu também fui assim muito desprezada, principalmente pelo meio cristão. E eu acho que hoje é um tabu que precisa ser quebrado. Com certeza. Porque realmente Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Com certeza. Ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. E a gente precisa olhar para o pecador além do pecado dele. Isso. Por isso que o alvo certo tem isso, né? Desde o momento que o alvo certo foi criado, é criar assuntos que não há base. Às vezes a gente tem um costume de ir para a igreja, manter aquele ritual dentro da Isso. igreja. E muitas pessoas que estão em casa assistindo não sabem, depois do que sai daquele culto, ou de repente Como sai daquela lidar, né? ministração, não sabe a vida da pessoa, o que ela já passou, o que ela enfrentou. E o alvo certo tem por isso, né? Trazer pessoas com um aprendizado, né, com assuntos importantes. Você gostou do assunto hoje? Demais. Tem algum? O que você aprendeu? Eu queria saber o que você aprendeu. Hoje você só ouviu. Você costuma pregar? Você Você ouviu duas pregadoras hoje pregando. Você viu que hoje eu mais ouvi do que falei. É. Eu estou apresentadora aqui. Ó. E ela virou apresentadora. Ela virou apresentadora. Exatamente, né? Por quê? Porque ela aprendeu agora a aprender, a falar. Falou assim, olha, eu acho que eu quero apresentar. Na outra melhor. semana ela tá aqui Eu de acho novo. que eu quero apresentar mesmo. Viu? Se deixar, na próxima semana ela vem. Porque assim, eu falo assim de vocês mulheres, né? O tempo é tão curto aqui pra gente. E a gente parte para uma linha final aqui de raciocínio, porque se a gente ficasse aqui, eu creio que o Gabriel tinha 2 horas para falar. Né? Mas hoje você trouxe 2 pregadoras para não falar. Isso mesmo, pra eu poder ficar quieto. O que você resumiria para elas? Não, só mais uma pergunta. Pra Camila, missionária. Além dessa toda experiência de vida que você já... bem rapidinho. Você conseguir me meia responder. hora, eu sei, só Me pergunta. responder aí, sei lá, em 2 minutos aí, bem curto mesmo. Com toda essa experiência de vida aí que você teve. Hoje, você auxilia seu esposo na obra, né? Se eu posso afirmar, pastora local do ministério. Como que foi essa reviravolta, até porque você nunca tinha pastoreado antes, né? E hoje tem a obra nas mãos de vocês. E para você zelar de um povo, zelar de um povo que vem crescendo, inclusive quarta-feira eu estou lá.
Ó, já tá divulgando Tá aqui. divulgando vai lá. aqui já, O gente. engraçado é que você fez a pergunta e para quem está em casa, alguém está curioso. Mas quem que é o esposo dela? Você nem falou o nome dele? Ela fala. Pastor quê? Klebson. Aí, tá vendo? Ah, Aí, ó, um monte de coração subiu agora. agora subiu, né? Queremos você aqui, viu? É. Como que é essa mudança aí por completo aí? Consegue explicar para nós, pelo menos em 2 minutinhos, rapidinho? Tá. Eu vou só finalizar o que eu comecei a falar e acabei não terminando, né? E aí o Senhor fez uma obra, né? Eu fui liberta do lesbianismo através Glória da a Deus. oração. Graças a Deus, né? Através de muita oração, o Senhor me libertou. E hoje, como a Érica, né, a gente testifica e ajuda muitas vidas. Assim, e é um assunto que fica muito em off, a gente não pode nem expor, né? Sim. Porque tem que ajudar. E essa questão do ministério pastoral agora veio, né? Vai fazer 1 ano agora que a gente assumiu uma congregação. E eu vinha comentando com a Érica, por quê? Porque, na verdade, a gente sempre liderou grupos, né? E o meu esposo, ele já havia auxiliado, não pastoreado, auxiliado. Ele já foi segundo pastor por um período. E, nesse período, a gente teve bastante experiências. Porém, é diferente você estar À frente. à frente. Você cuida de famílias. Literalmente, você lida com muitas pessoas. Tem o lado muito difícil, porque você tem que filtrar muita coisa, você não pode levar e nem trazer para a sua vida, senão você surta, né? Você fica Porque- doida, né? Mas Nossa, imagina. também o lado gratificante de você ver o crescimento de muitas pessoas. Você auxilia, é como se você fosse, não é isso, mas eu vou usar isso, uma flecha. Você é aquela parte da flecha, né? E eles são as flechas. A gente vai ajudando, empurrando para o alvo, né? Para cada um cumprir o seu propósito. E isso é gratificante na obra de Deus. Eu falei Isso é para a Érica que é um pouco puxado para quem tem ministério de Sim, pregar. sim, sim. A gente precisa se anular um pouquinho para cumprir, porque o chamado é do meu esposo e eu reconheço isso. Mas eu gosto de estar ali por trás, auxiliando ele. E é uma bênção. Hoje eu já vi que hoje eu sou seu ouvinte mesmo. Ouvindo 2 pregadoras hoje, olha. Não dá, eu falei pra você. Eu falei pra você que seria um 20 hoje, hein? E nós vínhamos falando. Falei, nossa, como o Gabriel tá tão tranquilo vindo no caminho pra cá, ele vinha rindo. Falei, hoje eu tô pronto pra ouvir, né? E é bom ouvir vocês, porque a gente aprende, né, com tudo isso. E pra quem tá em casa, as mulheres, né, tanto homens que passou por situações e olhando o testemunho de vocês, vai servir de bastante edificação pra quem tá em creio. casa, né? Eu creio assim, mas a gente é tão bom a gente assunto aqui. O que vocês acharam do Alvo Certo? Uma benção. Projeto maravilhoso. Trabalho lindo, que eu creio que vai alcançar muitas vidas através desse programa. O que você achou da apresentadora? Uma benção. A benção de Já Deus, pode né? contratar Já ela, pode, né? Me contratem. O que você achou, Camilo, do Alvo Certo? Assim? Eu amei o convite quando o Gabriel fez para mim. Eu fiquei assustada de início. Eu falei, não vou ter nada para falar e estou aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né? Eu não consigo mais parar de falar. Os microfones... O que você falaria para as duas? Top demais, é um prazer recebê-las. Prazer foi nosso. Uma honra Eu- estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeado de receber vocês, né? Porque quando assim, a ideia surge de mim e do Gabriel, e a gente senta para analisar quais serão os próximos programas, os próximos assuntos, e a gente vai na direção de Deus, vai orando, né? Pedindo, né? Qual a direção tomar e quais são. E quando eu e o Gabriel sentamos, né? E o assunto seria o Outubro Rosa, e a gente falou assim, pra gente, na nossa área, a gente, como segmento é gospel, né? E o programa Alvo Certo, nós temos que acertar a pessoa certa. Sim. E aí, orando, falou assim, olha, o que você acha? Dá? Dá. É? Beleza, vamos que vai dar certo. Você acertou ou não? Isso mesmo, alvo certo. Glória a Deus. Por isso eu sou grato. Lembrando, Samuel, eu queria só falar algo rapidinho aqui, Fique que à me veio vontade. à memória agora. A gente está falando aqui do câncer, né? Das doenças aí Do Outubro física, Rosa, né? Do né? Outubro Rosa, tudo que é um mês bem consciente a essa enfermidade. Eu estava aqui lembrando, trazendo na memória, que não existe só a enfermidade física, mas também existe aquela enfermidade interior, né? Aquelas pessoas que são doentes dentro de si mesma. Às vezes não tem uma enfermidade, uma doença física, mas tem uma doença na alma, que não recebe cura, que não consegue ser curado, que às vezes tenta procurar ajuda em todo quanto é lugar, como aquela mulher com fluxo de sangue, né, que também me veio à memória agora, que gastou tudo que tinha em todo quanto é lugar e a solução para o problema dela foi Jesus.
Quando ela conseguiu tocar em Jesus, ela foi curada, mas não só fisicamente, como interior. E Jesus tinha isso com ele, de curar as pessoas interiormente, a alma das pessoas. Eu não fui curada não só fisicamente, mas eu carregava muita mágoa dentro de mim. Eu carregava muito rancor, principalmente dos meus pais, na minha adolescência, na minha juventude, porque eu vivi muita coisa. E quando eu vim para o Evangelho, eu precisava receber essa cura, eu precisava ser curada dessas feridas, dessas mazelas que me acompanhavam. E Jesus me curou tudo, não deixou uma ferida só dentro de mim, cicatrizou todas. E eu falo isso por quê? Porque hoje a gente vê muita gente doente interiormente, dentro das igrejas, inclusive. Pessoas depressivas, pessoas com autoestima lá embaixo, mulheres com mágoas, com rancor, com ressentimento dentro de si, né? Porque alguém prejudicou, alguém feriu, e vai carregando aquilo dentro de si, vai ficando mais doente dentro do que físico. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus ele é capaz de curar não só o seu físico, mas como o seu interior também. Amém. Amém? Por isso eu sou grato a Deus, quem está em casa, você que entramos no assunto hoje, o Outubro Rosa, talvez você que vai assistir, comente, né, compartilhe, né, isso vai ser muito gratificante para quem está assistindo. De repente você conhece alguém que está nessa situação, né, tá passando por esse período difícil, e aqui nós temos duas vidas que hoje deu um ensinamento, deu uma lição para a gente, né? Isso mesmo. Toda vez que vocês verem o lacinho rosa, lembrando da prevenção, tá bom? Vão se cuidar, pessoal. Se cuidem, que a prevenção vale muito. Vale muito. Obrigado pela presença de vocês, viu? Que Deus possa recompensá-los, né, por ter esse prazer aqui conosco, né? Aprendendo aí hoje, né? Uma pregadora e uma apresentadora. Foi bom demais, foi de boa valia. Então, eu só tenho que agradecer a vida de vocês, né? Obrigado. Quer fazer mais alguma recomendação? Só isso mesmo, meu amigo. Fica à vontade. Deixa comigo. Esse foi o podcast de hoje. Conosco está a missionária Érica Bufalari e também a missionária Camila. Juntamente conosco, meu amigo, nós concluímos agora. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente.